caso da cidade de Sodoma, ao que parece, somente Ló tentou falar com os moradores daquela cidade, a cidade não aceitou. Muito bem aquilo que Ló estava falando, ele fugiu com as suas filhas, mas a cidade assim foi destruída. Jerusalém, ao contrário, ela teve várias oportunidades de arrependimento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, 15 a 16, diz o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Pois é, a ira de Deus veio sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, sobre a nação de Judá. E por isso que aqui, quando o profeta Jeremias ele está lamentando, ele está lamentando exatamente porque Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas foram destruídas, a boa parte do povo foi levado para o exílio babilônico, ficou uma pequena parte apenas, os mais pobres, os mais doentes ficaram. E por esse motivo, o profeta, né, inspirado por Deus, está falando que o pecado de assim Jerusalém foi pior do que o pecado de Sodoma. Pois é, no Novo Testamento, Sodoma também é utilizado como exemplo de punição para as pessoas que desobedecem ao evangelho trazido pelo Senhor Jesus. Olha só, lá em Mateus capítulo 10, 14 e 15 diz: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, Jesus falando para os seus apóstolos, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Olha só. Jesus está dizendo que a mensagem dele é tão superior à mensagem do Velho Testamento, superior à mensagem de Moisés, que haverá mais rigor. No contexto aqui está falando das cidades para onde os apóstolos iriam pregar, lá assim em Jerusalém, claro, aquela Jerusalém que foi destruída e depois foi reconstruída. Nós estamos falando do primeiro século. Haveria assim menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade por ela rejeitar o evangelho. Interessante que no livro de Atos o apóstolo Paulo obedece essa orientação de Jesus. Lá em Atos 13, 50 e 51 diz o seguinte: mas os judeus instigaram as mulheres piedosas e de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, olha só, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Paulo e Barnabé obedeceram Jesus e sacudiram a poeira dos seus pés em protesto contra aquela cidade que não estava aceitando o evangelho de Cristo. Portanto, quero falar hoje da seriedade da pregação do evangelho, porque é a mensagem de Jesus que levará o pecador à salvação da sua alma. Livrará o pecador da punição pior do que teve os moradores de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma foi destruída por o texto diz que caiu fogo do céu, provavelmente uma erupção vulcânica destruiu a cidade de Sodoma, na verdade a cidade de Sodoma e Gomorra. Porém, olha só o que a palavra de Deus diz para aqueles que rejeitarem o evangelho de Jesus Cristo. Olha só, Marcos 9, 47 e 48 diz: e se um dos teus olhos te leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Pois é. Eu queria, com o texto de Lamentações que eu li algumas semanas atrás, mostrar e advertir para que insistamos na pregação do evangelho. No que depender de um discípulo de Jesus, nenhuma pessoa vai assim passar por esse mundo sem ouvir da necessidade do crer em Jesus como o único caminho,
aceitá-lo como Senhor da sua vida, se arrepender dos seus pecados, ser imerso nas águas, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ser acrescentado à igreja, ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. É a única maneira de uma pessoa ser salva. Às vezes a gente ouve assim, mas fulano era tão bom, só faltava ser cristão. Pois é, ele era bom, mas faltava o principal. Eu costumo dizer nas minhas pregações que lá no céu haverá muita gente ruim, como eu e você, se já aceitou o evangelho, mas que em determinado momento nós percebemos que estávamos perdidos, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos Jesus assim, fomos imersos, ressuscitamos com ele e estamos todos os dias lutando contra o pecado. Em compensação, no inferno haverá até gente boa, haverá até gente que é até mais fácil de lidar, porém foi rebelde e não aceitou o evangelho de Cristo. E por esse motivo, a pregação do evangelho deve ser algo tão importante na nossa vida, e nós devemos, assim como discípulos de Jesus, salvos do inferno através do sangue de Cristo, nós devemos colocar como maior meta de nossa vida, além de ir para o céu, ser utilizado por Deus para que o maior número de pessoas aceite o evangelho.